Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, comentários e mais algumas informações para o crescimento espiritual do povo de Deus. Você que não me conhece, eu sou o obreiro e professor de Escola Bíblica Dominical, Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe para que a palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Nesta lição nós publicaremos aqui a lição número 11 da classe de juvenis, que tem como tema a ética cristã no mundo virtual e tecnológico. A leitura oficial dessa lição está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A leitura bíblica em classe está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 1 até o 16. Eu convido os irmãos a fazerem essa leitura bíblica completa com seus alunos aí na classe de juvenis, porque é importante os irmãos, os adolescentes entenderem o conteúdo que nós abordaremos aqui, os pontos e subtópicos que nós abordaremos aqui, pautado nesta leitura bíblica em classe. E já trazendo aqui destaques para a nossa compreensão, quero ler aqui para os irmãos na leitura bíblica em classe o versículo número 5 e o versículo número 10. O 5 diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca. Nós vemos aí uma advertência do nosso sábio Salomão a dizer ao povo para adquirir a inteligência e adquirir a sabedoria. A sabedoria é algo que vem do céu. A sabedoria é algo sobrenatural. A inteligência, nós já nascemos com ela e nós aprendemos e conhecemos mais coisas. Podemos aqui dizer que temos que fazer uma diferenciação entre a sabedoria e a inteligência. Nós tomamos o conhecimento das coisas através da nossa inteligência natural. E a sabedoria é algo sobrenatural. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar aqui em destaque, porque nós veremos mais na frente alguns assuntos que os irmãos lembrarão deste ponto. O versículo número 10 da leitura bíblica em classe diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aqui esse texto está falando de longevidade, ou seja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as instruções do nosso Deus, nós viveremos por mais tempo aqui na terra. Podemos extrair aqui de lição, de aprendizado, que a palavra de Deus ela tem todo o conteúdo para um ser humano viver bem, tanto na parte espiritual, quanto na parte de saúde, ou seja, tem todas umas leis de espiritual, de adoração ao nosso Deus, tem também leis de convívio com a sociedade, tem também leis dietéticas, leis que envolvem aí a alimentação, uma melhor maneira saudável de viver. E neste ponto eu gostaria de destacar aqui que algumas dessas leis, por exemplo, as leis de adoração ao nosso Deus, nós não podemos errar, que aí nós estaremos cometendo pecado diante do Senhor. Outras leis são apenas para nós vivermos melhor e vivermos com mais tempo aqui na Terra, como, por exemplo, as leis de alimentação. Estou colocando esse ponto, esses dois pontos aqui da nossa leitura bíblica em classe em destaque, porque nós falaremos dela mais na frente para os irmãos entenderem melhor e ter uma melhor compreensão. Nessa lição, nós temos aí 4 pontos que nós abordaremos aqui. O primeiro ponto vai tratar sobre a mídia virtual, a tecnologia e a prioridade da vida. Você já ouviu falar em disco de vinil, videocassete, fita cassete, disquete para armazenar dados? São apenas alguns itens que
quando lançados, eram de alta tecnologia, mas agora, com o avanço tecnológico em alta, são pré-históricos. A tecnologia avançou de uma maneira tão extraordinária que essas coisas que no passado eram coisas que eram de alta tecnologia e era bastante avançada, hoje estão ultrapassadas. Por exemplo, o disco de vinil foi substituído alguns anos depois pela fita cassete. Quem não lembra da fita cassete? E depois da fita cassete foi lançado então um CD. Hoje algumas pessoas ainda usam o CD, mas a grande maioria delas estão utilizando o MP3. Hoje grandes gravadoras, elas disponibilizam os áudios de MP3 para as pessoas baixarem, pagarem e depois baixarem. Ou seja, a era digital entrou com força total agora neste momento, no mundo atual em que nós estamos vivendo. Alguns usuários já passam mais tempo conectados ao mundo virtual do que em contato físico com outros seres humanos. Aquilo que deveria ser um auxílio para o homem passa a dominá-lo em muitos aspectos. Aqui é um perigo, aqui é algo que nós devemos refletir, porque, de acordo com o avanço da tecnologia, muitas coisas estão mais acessíveis a nós. Por exemplo, o conhecimento, a informação. Nós estamos hoje muito mais informados que alguns séculos atrás. Por quê? Por causa do avanço da tecnologia. Hoje em dia, as pessoas vivem no mundo real, tiram uma foto e essa foto é compartilhada em tempo real para milhões e milhões de pessoas verem. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos aí passando mais tempos nas redes sociais, mais tempos no mundo virtual, mais tempo dando valor aos amigos virtuais. E aqui é o nosso primeiro ponto da nossa lição, ela nos traz uma advertência que a vida deve ter prioridade, ou seja, os nossos amigos físicos, amigos que estão convivendo conosco fisicamente, deve ter prioridade. Nós não podemos trocar a tecnologia, os amigos virtuais, as coisas que nós fazemos virtualmente, pela uma amizade pessoal, ou seja, pela conversa de olho a olho, pelo um abraço verdadeiro, pelo um abraço físico, sentindo o calor do outro, pegando na mão do outro. Ou seja, nós não podemos trocar esta era da tecnologia, do mundo virtual, como se este momento dominasse o nosso ser. Não, nós temos que utilizar de maneira sábia. E aqui vem uma pergunta: quanto tempo nós estamos passando na internet? Quanto tempo nós estamos passando no mundo virtual? E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos buscando? Isto serve como reflexão para nós, para que nós possamos aprender a usar de maneira certa. Agora, digo uma coisa, 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, que comais, que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos passando tempo nas redes sociais para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para sermos edificados da palavra do Senhor. Esta é uma reflexão que eu queria deixar aqui para os queridos irmãos, passarem para os seus alunos aí o primeiro ponto, que é de grande importância. No segundo ponto dessa lição vai tratar sobre o perigo da violência na mídia virtual. O primeiro ato de violência na face da terra foi praticada por Caim ao matar seu irmão violentamente. Está escrito em Gênesis capítulo 4, de 8 a 10. Alguém poderia pensar, se o homem foi impedido de manter contato físico com o outro, então não haveria violência, correto? Infelizmente não. A violência, também podemos contactar que a violência também ela é praticada por meio de mídia social. Ou seja, sem o contato físico, alguém poderia pensar que não existiria violência. Sem a agressão física, alguém poderia pensar que não existiria violência no mundo. Mas através das mídias sociais, através das redes sociais também pode ser
alguém pode agredir alguém violentamente através dessas redes sociais. Como? Através de palavrões, através de calúnias, através de xingamentos, através de informações mentirosas, através de várias e várias outras coisas, como por exemplo os ladrões, eles usam as mídias sociais para roubar, para adquirir dados, para buscar informações e fazer então com que essas pessoas sejam agredidas, né? Por exemplo, roubos que acontecem nas casas, também roubos e roubos que acontecem por meio de ações criminosas, né? Intervindo, invadindo as contas bancárias de várias e várias pessoas para poder subtrair, roubar-lhe o dinheiro, o recurso que aquela pessoa tem. Em Provérbios capítulo 4, versículo 14, diz: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Ou seja, nós não devemos acompanhar aquelas pessoas que praticam a impiedade, aquelas pessoas que praticam o mal, aquelas pessoas que não querem de nenhuma maneira fazer algo para benefício do próximo, aquelas pessoas que só pensam em praticar o mal. Nós não devemos, como seres humanos, cristãos, voltados na palavra, pautados na palavra de Deus, não acompanhar essas pessoas. O terceiro tópico da nossa lição vai tratar sobre o perigo do caráter descartável da tecnologia. Pergunte aos teus pais e avós quanto tempo levavam para substituir a geladeira, a lavar louças, a lavar roupas ou televisor. Hoje, porém, a cada ano, mais lançamentos eletrônicos fazem com que o cidadão pense que seus equipamentos eletrônicos estão velhos e precisam ser trocados. É isso que acontece com os tablets, com os computadores, com os celulares, com os smartphones, ou seja, este meio de adquirir as coisas atuais, as coisas mais avançadas, tornam as outras coisas serem descartadas, tornam as outras coisas serem colocadas de lado, ou seja, o consumismo vai tomando lugar cada vez mais no coração do homem. O consumismo vai tomando lugar cada vez mais no coração da sociedade, porque as pessoas querem coisas que são atuais e por este motivo, muitas das vezes nós caímos neste erro de gastar além do que ganha, de fazer aquilo que não pode, de fazer um sacrifício que não pode para poder adquirir uma coisa, para ser reconhecido na sociedade, ou seja, um carro bom, um celular atual de última geração, um notebook atual de última geração, né? Uma casa boa de última geração, ou seja, o consumismo tem que ser alinhado, nós temos que tomar cuidado com esse consumismo para nós não fazermos isso de maneira que nós nos prejudique financeiramente, porque isso é contrário aos princípios bíblicos da palavra de Deus. Por esta razão, é necessário ainda ressaltar que muitos jovens acham que o fato de terem um aparelho eletrônico novo trará alguma mudança relevante em sua vida ou que será mais bem aceito no grupo ou será visto com os outros olhos e etc. Os nossos jovens adolescentes têm este pensamento, que eles tendo um sapato moderno, que eles tendo um telefone de última geração, que eles tendo aí roupas de marcas, né, eles serão bem aceitos nos grupos, que eles serão mais reconhecidos pelo que eles têm, ou seja, trocando o ter pelo ser. E o mais importante é ser do que o ter. Ser um homem de caráter, ser um homem de espírito humilde, não porque ele tem várias e várias posses, várias e várias coisas que as pessoas gostam, mas é porque ele é um homem, um adolescente, um jovem que tem um coração sábio e voltado para os olhos do Senhor. O quarto ponto vai falar sobre usando a mídia virtual e a tecnologia com inteligência. Para aqueles que, atentando aos conselhos do Pai, adquirem inteligência e sabedoria, a mídia virtual e o avanço tecnológico
são incrivelmente úteis. Por exemplo, nos tempos bíblicos, o desenvolvimento tecnológico da época possibilitou a habitação em tendas para Jabal. Gênesis capítulo 4, versículo 20. O desenvolvimento que acontecia naquela época desenvolveu, né, esta maneira de fabricar tendas para aquelas pessoas. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, nós vemos aí desenvolvendo vários e vários produtos com uma rapidez tão grande. Por exemplo, a fábrica de carros faz carros aí com uma rapidez maior por causa da tecnologia, da inteligência tecnológica que tem se multiplicado ao longo dos anos. E este ponto, número 4, traz aqui uma reflexão para nós, aquilo que eu citei no início, de como nós deveremos usar a inteligência que nós temos hoje à nossa disposição, que é as coisas naturais, a inteligência natural no mundo, a nossa inteligência natural que Deus nos deu. E a sabedoria, que é algo divino, nós temos que usar os dois de maneira competente, de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Por exemplo, este canal que nós criamos aqui é o único e exclusivo para a edificação dos irmãos aprenderem mais da palavra de Deus, receber uma palavra de exortação, receber uma palavra de orientação vindo da parte do Senhor. Ou seja, nós estamos utilizando este meio de comunicação com uma inteligência, né, que é a inteligência tecnológica. Por exemplo, eu estou gravando aqui com uma câmera, né, e essa câmera tem todos os recursos, a internet que chegou até nós para poder transmitir as informações, e a sabedoria de Deus, que é nosso conhecimento da palavra de Deus, para poder ensinar e passar algo a mais para os irmãos. Esta é a maneira de usar as mídias sociais e a tecnologia com inteligência. Hoje também muitas igrejas, meus queridos irmãos, estão utilizando aí cultos ao vivo, programações evangélicas ao vivo, utilizando aí as redes sociais, utilizando a internet, utilizando aí a TV digital, também a TV local, para propagar o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós estamos caminhando para o caminho certo, nós estamos indo para o caminho certo. E assim, com certeza, várias e várias pessoas se converterão a Cristo. Eu tenho até um testemunho para contar dos irmãos. Os irmãos devem conhecer o Chris Duran. O Chris Duran, ele era um homem, um cantor secular, muito conhecido na década de 80, internacionalmente. E ele se converteu a Cristo no quarto de um hospital, vendo uma pregação na TV, vendo um sermão na TV de um homem de Deus, e ele aceita Jesus neste quarto de hospital, e a partir de então ele começa a fazer tudo para a glória de Deus. Transformou totalmente a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Hoje, para quem conhece, o Chris Duran, ele canta hinos evangélicos, canta louvores evangélicos, tem canais nas redes sociais aí, publicando o seu trabalho cristão para a edificação do povo de Deus. E é nesta maneira, desse jeito, que nós devemos trabalhar com inteligência e com sabedoria. A sabedoria da revelação da palavra, nós temos que transmitir através dessa inteligência artificial que o mundo tem nos entregado, que o desenvolvimento do mundo tem nos entregado para a glória do nosso Senhor Jesus, tá bom? Queridos, obrigado por você ter chegado até aqui, obrigado por ter nos acompanhado. Eu espero que você esteja gostado desta videoaula, tá? Se você não é inscrito, compartilhe, curta, comentem também, que eu tenho certeza que isso vai alegrar o meu coração. Quando vocês comentam, a alegria ela é dobrada, incentiva a gente a estar publicando mais vídeos aqui, tá bom? Quero fazer uma oração por você que nos acompanha, uma oração especial, você que já está conosco aqui há um bom tempo, para que Cristo abençoe a sua vida, tá bom? Santo Deus, poderoso Pai, nesta hora, neste momento, estamos aqui, Senhor Jesus, diante deste povo, para poder te agradecer, Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, te pedir que o Senhor venha abençoar as suas famílias,
a sua casa, que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor Deus, nos dá a sabedoria dos céus, para que nós possamos utilizar as redes sociais, para que nós possamos utilizar as mídias sociais, para que nós possamos utilizar a inteligência artificial, tecnológica que nós temos aqui no mundo, para a Tua glória e para o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus querido, todas as pessoas que nos acompanham aqui no canal. Que o Senhor venha, Deus querido, ampliar a sua mente, para que nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Deus querido, fica com todos, visita todos, o Espírito Santo de Deus se manifeste aí com esta pessoa que está nos assistindo neste momento, usando a vida dela para a glorificação do Teu santo nome. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.